Maria Auxiliadora foi uma artista, pesquisadora das artes, intelectual, uma amante da pintura, uma mulher corajosa, muito dedicada a relações, né, artísticas e de encontro da imagem, preocupada também em criar novas esferas e propostas, né, de visualização, de confecção das imagens. E Maria Auxiliadora também é parte de um coletivo maior, que é uma produção que se faz numa coletividade, né, tanto dentro do seu seio familiar, a família Silva, que tem um papel importantíssimo na produção artística afro-brasileira na cidade de São Paulo, e podemos estender isso também para pensar uma arte brasileira, né, no contexto nacional. Também dentro de movimentos artísticos que ocorrem entre a década de 60 e 80, né, que é o movimento de artistas visuais do Embu das Artes, na verdade não só artistas visuais, mas artistas de diferentes linguagens, né, da dramaturgia, da música, da literatura, né, da poesia, da musicalidade, das chamadas manifestações, celebrações afro-brasileiras, né, como o reizado, o rosário, o maracatu. Maria Auxiliadora nasce em Campo Belo, uma cidade do estado de Minas Gerais, no dia 24 de maio de 1935, e falece na cidade de São Paulo em agosto de 74. Ela falece com 39 anos, né? No entanto, completaria esse ano, né, seus 89 anos. A Maria Trindade, mãe da Maria Auxiliadora, ela incentivou os filhos desde a infância a desenharem. João Cândido, que é irmão da Maria Auxiliadora, que está vivo, né, com seus 91 anos, comenta que desde criança eles desenhavam primeiramente com carvão, depois com lápis de cor, com guache. Tinha uma experimentação artística dentro de casa. Meu nome é João Cândido da Silva, sou artista plástico, natural da cidade de Campo Belo, Minas Gerais, em 1933, a data do meu nascimento. Um ano depois, nasceu Maria Auxiliadora. Então, a Maria Auxiliadora tem um ano mais novo do que eu. Se tiver diferença de mês, é pouca coisa, né? Mas digamos que ela tem um ano mais nova do que eu. Essa é a minha relação com ela. Meu nome é Luanda, eu tenho 43 anos, sou filha do artista plástico João Cândido da Silva e da doméstica Ilza Jacob da Silva. Nasci em São Paulo e fui criada, né, no meio dessa família, desde pequenininha, já inserida nesse meio das artes. Eu sou Aisha Nascimento, eu sou atriz, sou bailarina, sou diretora de teatro, sou preparadora corporal e sou curadora. Faço teatro há 25 anos. Eu sou uma artista aqui da cidade de São Paulo e trabalho com o teatro negro, o teatro popular e o teatro de rua. Hoje eu faço ela no teatro, eu apresento, represento e interpreto a Maria Auxiliadora no teatro. É uma pesquisa da Companhia dos Inventivos que existe desde 2019. Meu nome é Bárbara Jade da Silva Neves Procópio, é um nome gigantesco. Eu sou radialista formada, artista visual e pesquisadora. E eu também pesquisei sobre a obra de Maria Auxiliadora, e aí o nome da pesquisa foi Maria Auxiliadora, Apagamento e Resistência. O meu nome é Flávio Rodrigues, eu sou ator, diretor de teatro, eu sou mineiro, morei no interior do estado de São Paulo e com uns 20 anos vim para cá, para São Paulo, estudar e trabalhar. Sou fundador, né, depois que vim para cá, fui para a Escola Livre de Teatro, e acabei fundando, junto com outros parceiros e parceiras, a Companhia dos Inventivos, que é uma companhia de teatro de rua, que pesquisa a rua e o teatro popular e as questões negras.
eu fui olhando para ela, né, o sorriso dela, o como ela tirava as fotos, a forma como ela se vestia, né, porque ela mesma fazia os vestidos dela, então era uma pessoa que tinha esse lugar de estar sempre muito bem bonita, bem vestida. Então, para mim, a Maria Auxiliadora é uma pessoa doce e muito forte, né? Uma pessoa com muitas convicções, assim. Quando eu olho para a obra dela, eu percebo isso, com muitas convicções, assim. Então é assim que, para mim, eu vejo a Maria Auxiliadora hoje. Falar de Maria Auxiliadora não é só falar de uma pessoa, né? Falar da Auxiliadora é falar de uma comunidade, né? A começar pela sua família. Uma família de 18 irmãos, né? Seu José e Dona Maria tiveram 18 filhos e todos, inclusive eles, os pais, né, o pai e a mãe, também são artistas plásticos. Então a gente ficou impressionado e aquilo dialogava naquele momento com o que a gente estava pensando quando a gente se organizava e se intitulava Solos Férteis, né? Porque a gente apostava que todo mundo ali tinha potências para contribuir com o processo de criação, como a gente percebeu que também acontecia com a família Silva, né? E por consequência disso também com a comunidade no entorno, né? Com as pessoas que se relacionavam com a família naquele momento histórico e ainda até hoje, né? A academia é a academia da Silva. Não existe academia melhor do que essa, porque se você vê a obra da mãe, se você vê coisas que o pai também já fez, João Cândido, Conceição e diversos outros irmãos, você vê assim, cara, eles têm algo muito parecido e eles literalmente são a própria academia deles mesmos. E isso é incrível, isso é lindo de se ver. Como eu comentei que meu pai já casou com, já tinha 3 filhos, viúvo com 3 filhos, mas o Sebastião 4, Vicente 5, comigo é 6 irmãos. Depois nasceu Maria Auxiliadora, são 7 irmãos, né? E a gente tinha de infância o costume de estar rabiscando nas paredes, né? A princípio minha mãe achava ruim porque ali tinha fogão de lenha, aí cozinhava a lenha, tinha um forno de barro, a lenha, né? Então tinha muito carvão para a gente desenhar. Além das brincadeiras normais da infância da gente, a gente ainda tinha aquelas brincadeiras de desenhar um hábito à parte da brincadeira infantil. Isso aí não quer dizer que a gente era artista plástico já, porque as pessoas aceitam que a gente já era artista plástico. Nós apenas era criança que já vinha com dom herdado talvez dos ancestrais, né? Porque não chega a ser um fenômeno, mas uma família onde todas as crianças nascem com o mesmo hábito de desenhar é um negócio interessante, né? A gente precisa entender que a Maria Auxiliadora ela é fruto de uma rede, né? Infelizmente, a gente vive num processo histórico em que é preciso pincelar uma pessoa, né? Uma pessoa escolhida, porque o sistema não dá conta da nossa diversidade, da nossa pluralidade. Então, escolhe um, né? E é um processo perverso, né? Porque são muitas pessoas que estavam ali naquele período lutando e trazendo as suas artes para a cena, né? E trazendo a sua luta, a sua força e sua resistência. Mas aí eles pincelam uma pessoa, né? E é muito perverso isso para o sistema, para a gente, né? Dentro do sistema. E aí, mas a Maria Auxiliadora ela é fruto de uma época, fruto de uma rede. Existiam pessoas ali, né? Que desde Solon Trindade, Raquel Trindade, enfim, a família Trindade, né? Como um todo, mas outras famílias, outros artistas que estavam ali em luta com ela. Então ela não estava sozinha, né? Embora ela é a escolhida nesse sentido perverso, mas ela não estava sozinha. Ela é fruto de uma comunidade. Eu não conhecia a Maria Auxiliadora, mas meu pai sempre falava, né, para mim dela e para mim, assim, o meu pai já era uma entidade para mim desde quando eu era criança. A gente conseguia conversar sobre tudo com ele, sabe? Eu sempre fui muito curiosa, fazia muitas perguntas, e enquanto ele ia pintando, ele ia respondendo, né, cuidando, né, assim. E a Maria Auxiliadora também, para mim era como se fosse uma entidade, assim. Depois, quando eu fui crescendo, que eu fui entendendo, né, a mulher que ela foi, toda a história dela. Mas a gente vai normalizando, né, nascer em família de artista. É uma coisa tão natural que
que é isso, assim, para mim ela sempre foi uma mulher muito importante, mas depois que eu fiquei adulta, que eu fui entender quem realmente é Maria Auxiliadora. Para mim ela é como se fosse a mãe, não tirando esse mérito da minha avó, mas como meu pai sempre falou, assim, ela começou a pintar muito tarde e ela pintou por pouco tempo, mas eu sempre tive assim que ela não podia parar de pintar, né? Assim como eu vejo hoje com meu pai, ele não pode parar de pintar. Então ela era uma artista que lutou muito, né, pela vida e que o tempo que ela teve, ela dedicou para a pintura. Então para mim ela é assim a maior referência de força mesmo, feminina, assim, de fazer o que quer. Eu tenho uma sensação de que ela foi uma mulher muito forte, assim, altiva, sabe? Eu tenho uma sensação de que ela sabia quem ela era, sabia o que ela queria com a arte dela, sabe? Eu também tenho a sensação de que ela era muito silenciosa, observadora, porque uma pessoa que faz um tipo de obra dessa e experimentando, né, para além do que as pessoas falam do que é a arte, né? Imagina, se hoje em dia a gente, artistas pretas, né, a gente sofre com, né, é difícil você, né, se colocar como artista no sentido de assegurar o seu valor ou o ponto de vista que você quer refletir. Imagina, né, na época dela. Eu acho que isso ainda era mais difícil, mesmo porque a gente tinha menos artistas negros e negras fazendo arte e sendo reconhecido por isso. Então, você afirmar, né, quem você é, você continuar pesquisando e fazendo uma obra artística, mesmo sendo criticado, mas a partir do seu ponto de vista, testando o seu material, que é um material que a partir do que você tem à mão, você consegue comprar, mas ainda assim é o experimento que você quer fazer naquele momento, eu acho que não é uma tarefa fácil, é difícil, né? É difícil você ir contra, né? Se colocar, firmar o pé e insistir naquilo que você deseja. Ainda mais numa sociedade branca, artistas brancos definindo o que é a arte, né? Eu tenho a sensação de que a Maria Auxiliadora era uma mulher que a gente não, né, que eu acho que as pessoas nem conseguiam criticá-la muito, assim, porque ela devia ser muito séria, muito comprometida, muito atenta com o trabalho dela. Eu acho que é uma inspiração. É essa sensação que eu tenho vendo o trabalho, lendo sobre ela os relatos, vendo nas fotos, muito bonita, muito. Ela também fazia os próprios vestidos, a própria roupa. Então, é uma artista plástica que trabalha a visualidade em muitas esferas, né? Não só da pintura propriamente dita. Uma maneira que ela percebe que ela se apresenta no mundo, né? Eu acho que devia ser uma mulher fabulosa. A Maria Auxiliadora, ela era um tipo muito difícil de escrever, porque ela participava das brincadeiras também. Só que ela era diferente, era um tipo mais reservado. Para você ter uma ideia com o tipo da Maria Auxiliadora, ela estava sempre, nós desenhava sistematicamente. A gente tinha outras coisas para fazer, se divertia com outras coisas, e ela não, ela estava sempre constantemente rabiscando, sempre quieta, aparentemente quieta, eu digo porque ela também tinha as reações dela, né? Até eu conto uma história, né, e mostro até que nós brincávamos e um atiçava o outro, mexia, sabe? Não deixava o outro sossegado. Um dia ela estava pintando e eu comecei a fazer careta para ela, sabe? Ela desenhando assim, na cauda do fogão, e eu comecei a fazer língua e tal, e passava por lá e mexia, sabe? Nós éramos atentados nesse sentido, sabe? E a Maria Auxiliadora pegou a colher, colocou no braseiro quieta. Quando eu voltei, ela pegou e encostou a colher. Aí foi aquela choradeira toda. A marca está até hoje aqui. Então ela era um tipo difícil de escrever,
porque ela tinha as reações dela também. Essa família em deslocamento que vai se transformando também, vai crescendo e vai ganhando a cidade de São Paulo, porque a gente fala também dos deslocamentos da família. Ela vai para o Embu das Artes, depois ela vai para a Praça da República, depois ela vai promovendo esses deslocamentos na cidade, a família como um todo. E aí, se eu conto a história dela, todo mundo fica mais apaixonado ainda. E aí eu falo, ó, mas o João Cândido, o irmão dela ainda tá vivo. Tem gente que ainda tá viva da família dela. A minha infância foi rodeada com tintas, exposições. Eu me lembro que ele também estava... Ele e a família, né, estavam começando a ser chamados para participar de exposições. Então, eu passeava muito. Para mim era sempre um passeio, assim. E viajava também bastante com ele para as cidades do interior. Ele e minha mãe sempre juntos, assim. Sempre em contato com a família, vira e mexe a gente ia, conversava, então tem muitas coisas que não estão escritas, né, na peça. Inclusive uma artista plástica foi assistir e falou assim, nossa, eu não sabia que ela teve essa relação, né, amorosa e tal, porque muitas coisas a gente contou pela família, e muitas coisas a família falava, isso pode colocar, isso não pode, né? Então tem segredos compartilhados, que nós somos guardiãs também dos segredos compartilhados da família, e a gente trata de família largada, né? Esse lugar de família largada. Então, dentro da peça a gente fala sobre isso. O meu pai é mineiro, minha mãe é de Sorocaba. Então minha mãe conservava a ideia dela de voltar para a terra natal dela, que seria São Paulo, entendeu? Então ela vinha fazendo na cabeça dele já que tinha que vir para São Paulo. E quando foi um dia, ela conseguiu, ainda com influência de alguns moradores mineiros que já residiam aqui em São Paulo, ela conseguiu, em determinados dias, vir para São Paulo. E assim conseguimos chegar até São Paulo. Vivendo em São Paulo, já residindo aqui, nesse endereço. Nós passamos por vários bairros, Casa Verde, Limão e aqui Cachoeirinha. Moramos em 3 lugares antes de... Ficamos morando aqui na Casa Verde Alta, né? Eu cheguei do serviço e subi. O Vicente esteve aqui com a senhora, namorada dele, e que essa senhora era filha de um grande teatrólogo, artista plástico, poeta e tudo. E que a gente estava com um caminho aberto para mostrar o que a gente sabia. Porque a Raquel conheceu o Vicente, mas não sabia que o Vicente não disse para ela que tinha outros irmãos com dom artístico, né? Ao chegar aqui em casa, conhecer a minha família, ela deparou, talvez com Conceição, talvez com Sebastião, com alguns trabalhos, e ela se assustou e viu que todo mundo era artista e convidou a gente para participar do Teatro Solano Trindade, que era um espaço onde podia se colocar trabalho na parede, os turistas iam para o Embu e adquirir obras, aquela coisa toda. Então, nós começamos a ir um por um. Primeiro foi Sebastião, o Teatro Solano Trindade ficava na Rua Maranhão nessa época, e o Sebastião, o Vicente já estava, Maria Auxiliadora passou por lá também, tudo. E eu acho que fui o último ou penúltimo dos irmãos a começar a expor a Casa do Solano Trindade. A partir daí, tomamos ciência de matéria-prima que a gente usava para pintar, tinta óleo, entendendo? Até aí a gente não conhecia nada. Aliás, nem pincel a gente conhecia, né? A gente passou a conhecer depois que viu os pintores do Embu. A 250 qualquer peça com preguiça. A 250 qualquer peça, né? É menino, pau. Se eu falar que eu vou me embora,
Silva, muitas morenas chorou. Chora, mineiro, pau, é mineiro, pau, mineiro, pau. Vou narrar meus eleitores, é um caso muito tristone. Chora, mineiro, pau, é mineiro, pau, mineiro, pau. É que nós todos assistimos, coração nasceu um sonho. Chora, mineiro, pau, é mineiro, pau, mineiro, pau. Presta atenção, eleitores, que é um caso de verdade. Chora, mineiro, pau, é mineiro, pau, mineiro, pau. Uma morte que aconteceu, com traição, falsidade. Chora, mineiro, pau, mineiro, pau, mineiro, pau. Das primas de bananeira, bem perto da atividade. Chora, mineiro, pau, é mineiro, A minha relação com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, como eu falei, desde pequenininha, frequentando o Praça da República em Embu das Artes, então já nasci aprendendo com esse pessoal, assim. E foi muito legal também conversar com figuras da Praça da República, e essas figuras que falavam não só da Auxiliadora, mas falavam, né, da Dona Conceição. Então tem uma paquerinha ali da Dona Conceição que até hoje espero que ela volte, enfim. A Maria amava carnaval, a família tem uma relação com o carnaval, com a Peruche, né? O seu João também foi um dos fundadores do Peruche. Então, essa escola de samba, a questão da escola de samba ser um quilombo. Então, a gente foi primeiro nessas pesquisas que, a partir da Maria Auxiliadora e da família Silva, vai surgindo. Então, a gente foi criando essa possibilidade de se pesquisar isso para colocar isso em cena. E aí, depois a gente começou em 2023, aí a gente fez um documentário sobre, porque não deu para estrear a peça, então a gente fez um documentário sobre a família Silva, sobre a nossa pesquisa. A Maria Auxiliadora é a que ganhou mais destaque, né? Conseguiu fazer uma exposição individual no MASP, mas se for olhar cada um deles é de um talento, assim, a maioria autodidata. É importante dizer isso também, não tem, né, uma formação acadêmica, mas a dedicação que todos eles tinham com a arte é uma coisa assim absurda para mim. Então, falar deles é inspirador nesse sentido, que com pouco recurso, todos eles, cada um deles conseguiu caminhar com a arte, cada um deles com uma característica. Não tinha isso de um ir copiando o outro, sabe? Cada um deles tinha um dom, o que eu considero dom mesmo, que é um dom, que é uma herança ancestral, e que é uma coisa mágica, assim. Representar a Maria Auxiliadora no teatro é também trazer outras possibilidades de personagens interessantes, profundas, verticais, cheio de uma personagem esférica, né? Então, fazer a Maria Auxiliadora é trazer essa possibilidade de uma outra personagem para o teatro, né? Para o teatro negro e para o teatro brasileiro. Eu acho que ela estaria pintando ainda, estaria igual o seu João, assim. Eles são inquietos, assim, eles precisam pintar para viver, né? Assim como a gente precisa respirar, né? Eles precisam pintar, assim, é a sensação que eu tenho, assim, tanto a Dona Conceição, a Ifigênia também, que nos deixou ano passado, eles precisam pintar. Então eu acho que a Maria estaria produzindo ainda hoje, olhando para a realidade, que é isso que ela fazia, né? Olhando para a realidade e trazendo e provocando a realidade, porque é isso que ela fazia, ela provocava a partir da sua obra a realidade, ela não transpunha, mas ela criava uma provocação para nós, né? Então eu sinto que ela estaria ainda velhinha e pintando muito, assim. Eu gostaria de agradecê-la pela existência dela, o quanto a existência dela é importante para mim, para minha trajetória enquanto artista e para a trajetória de tantas e tantas e tantas pessoas. E agradecer mesmo a existência dela e da família Silva.